noite, irmãos. Graças a Deus, amém? Vamos estar, irmãos, nos colocando em oração para a gente dar início ao nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos, ó Deus, agradecendo o teu santo nome, Pai. O Senhor é Deus sobre nossas vidas, ó Pai, Deus absoluto. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, tua mão poderosa, ó Pai, está estendida sobre nós reconhecemos, ó Pai, que tudo que acontece em nossas vidas, ó Pai, é sob a permissão do Senhor, ó Pai. E tudo que acontece, ó Pai, coopera para o nosso bem, ó Pai. Pois te amamos, ó Deus, pois buscamos ao Senhor, ó Pai, pois estamos nos colocando, ó Deus, com as nossas vidas expostas, ó Pai, de servir, de adorar. Muito obrigado, ó Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, um dia nos amou com um amor tão grande, Pai, a ponto de dar o seu filho a morrer por nós na cruz do Calvário, Deus. E o Senhor, com esse grande amor, ó Pai, olha para nós com um olhar de misericórdia, ó Pai, e perdoa os nossos pecados, Deus. Deus Santo, Deus querido, nós queremos, ó Pai, nesse momento, clamar pelas tuas misericórdias, Deus, que o Senhor, ó Pai, possa estar com ela sempre renovada sobre nós, ó Deus, a cada dia, para que nós possamos, ó Deus, ter perdão dos nossos pecados, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, agradar cada vez mais o teu coração, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, fique conosco, Pai, durante esta noite, ó Deus, que o Senhor venha falar, ó Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, ó Deus, e que a tua igreja possa ser edificada, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, amado, Deus, nós te agradecemos por tudo. Fique conosco, Deus, fale aos nossos corações e a nossa oração, Pai, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos estar nos colocando de pé, a gente cantar um cântico. Nós cremos que nossa oração vale diante do nosso Deus. Sabemos que Ele nos responde, Ele que fala ao nosso coração. Amém, irmãos? Now
colocando oração diante de Deus, está reclamando a Ele pelo seu problema, nós acabamos de cantar que nós vamos entregar nas mãos dele o nosso problema, que nós vamos procurar estar confiando nele, cada dia mais declarando diante dele que nós dependemos dele, que não há nada que nós possamos fazer sem que ele possa agir na nossa vida. Então, irmãos, que os irmãos possam estar curvando as suas frontes, curvando a sua cabeça e pensando nesse seu pedido diante do Senhor, que os irmãos estejam colocando diante do altar do nosso Deus, sabendo que Ele é o Senhor, Ele tem tudo de nós, Ele tem a mente, nosso pedido, a nossa oração. Irmãos, após alguns instantes de silêncio, de oração, de que a Maria estivesse orando por nós, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, nossa alegria.
aos ímãos, diz que só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. E esse é um fardo que nós carregamos no nosso dia. Às vezes nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Aí Jesus diz que aqueles que estão cansados, sobrecarregados, ele possa estar vindo até Ele, porque Ele é quem há de aliviar. É nele que nós vamos alcançar descanso, né, nosso corpo, para nossa alma. Então que esses momentos, irmãos, que no qual no dia muitas vezes nós nos esquecemos do nosso Deus, nos esquecemos de andar de oração. Que nós possamos meditar na palavra, meditar no que nós temos aprendido ao longo dessas quintas-feiras, e saber que nele nós vamos encontrar refúgio, nele nós vamos encontrar descanso. Amém, irmãos? Antes da gente estar passando aqui para dividir com as crianças, passar a igreja nos avisos, o pastor está voltando de férias, próximo domingo, então, se esse agora o próximo já vai ter de volta. Lembrar também que os irmãos viram no grupo, o irmão marido colocou a questão do Fazar. Então, muitos irmãos já trouxeram suas doações, mas quem tiver mais alguma coisa, separa lá no caminho. A gente está fazendo Fazar novamente, né, irmãos? E lembrar, irmãos, que vai ser em maio, então vai ser as portas aí do Free, né, já vai estar começando. Então, que a gente possa estar fazendo essa revisão lá no nosso guarda-roupa e saber que nós vamos estar abençoando muitas pessoas através desse ato nosso. Temos? Tem mais alguma coisa? Chamar as crianças para frente. O pastor disse que se os casais, a família quer animar, ele também vai. Eu convite no grupo da igreja, passei de encontro de casais. Porque na praia, porque não umas conchinhas. Na praia. Aí se a turma quer animar, ele também vai. Ele só não vai se a turma não animar. Amém, irmãos? Vamos animar? Vai. Então, mas está lá no grupo lá que a gente está revisando. Então, vai ser o final de semana. Mas... É 2 dias só, né? Sexta, sábado, domingo. É dia 15 a 17? Isso, Aí quinta, sexta. é 3 dias mesmo. De agosto. Vai ter aula de Maria. Chamar as crianças na frente, tá, irmãos? Uma Miriam também que a gente está orando. João, nossa, Jesus.
noite. Então, hoje, como é costume, né? Primeiramente a gente façamos a nossa reunião de oração, né? Alguém tem algum pedido especial a fazer ou então um agradecimento ao Senhor? Também orar pelo Arthur, né? Porque o Arthur, tadinho, tá com diarreia de novo, né? Eu sei que no nascimento dos dentes é normal, né? Mas oração nunca faz mal, pelo contrário, só faz bem, né? Então, quem pode fazer essa oração com a gente? Família da Fátima, a Tatiane, a Sara, eu e o Arthur. Eu vou fazer. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa e sabemos que o Senhor está presente no nosso meio. Sabemos, ó Deus, que tudo aquilo, ó Deus, se nós andarmos de conformidade de vida com o Senhor, tudo aquilo que nós pedimos em oração, o Senhor é Deus absoluto e no momento certo, na hora do Senhor, o Senhor nos abençoe com a rica graça que veio do Senhor. Nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir pela vida da irmã Fátima. E todos os seus familiares, Deus, esse menino que se encontra lá em Belo Horizonte, internado. Pai, eu não sei quem que é, mas o Senhor conhece bem toda a sua família da irmã Fátima e essa criança. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, que de acordo com a situação da vontade, o Senhor possa estar entrando com as suas providências e fazendo nessas vidas, ó Deus, aquilo que o Senhor quiser, Deus. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, e o Senhor tudo pode, que nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Abençoa a vida deles, meu Pai, seja a vida física, seja a vida espiritual, aqueles que fazem parte da sua família, que ainda não te conhecem, Deus, que o Senhor esteja tocando esses corações, para que esses corações, ó Deus, possam estar se derramando diante do Senhor Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Nós também queremos te pedir, Senhor, pela vida da Tatiana, meu Deus. Nós também não conhecemos, mas o Senhor conhece. Sabemos que a situação dela não é fácil, ela se encontra internada no UTI. Que o Senhor esteja junto com ela lá, ó Deus, confortando o seu coração, fazendo aquilo, Senhor, que for da vontade do Senhor. O Senhor esteja confortando os familiares, ó Deus, abençoando as mentes, as mãos dos médicos que estiver cuidando dela, abençoando os remédios, para que ela possa se sentir abraçada pelo Senhor, ó Deus. Que ela possa sair dessa e um dia estar testemunhando, Senhor, teu santo nome, confessando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Também nós queremos te pedir pelo nosso irmãozinho Arthur, meu Deus. Nós sabemos que ele está com a diarreia, mas nós sabemos também, ó Deus, o Senhor está lá presente na vida dele. O Senhor possa estar abençoando, ó Deus, essa diarreia, possa estar
aprender com o Senhor. Que Deus, em nome do Santo Senhor Jesus, que te louve e te agradeço. Amém. Eu gostaria também que algum irmão fizesse uma oração de agradecimento ao Senhor, porque a nossa obra está chegando no final. Graças a Deus. Para quem não sabe, quando eu falo a gente, eu falo a igreja. A gente tinha 20 mil reais para começar a obra. A obra já está praticamente 80 mil. E pela graça de Deus e a colaboração dos irmãos do dízimos, nas ofertas, nós já gastamos praticamente 80 e nós não devemos um centavo para ninguém. Então, não é mérito nosso, é mérito do Senhor, né? E o mais engraçado é que a gente vai melhorando a nossa estrutura física para o nosso benefício. Mas a gente tem que lembrar também que é para a honra e glória do Senhor, né? E não é quem está à frente, não é quem está fazendo, nem nada. É o Senhor que, né? Pela misericórdia dele. Quem pode fazer esse agradecimento aí, né? Soberano Deus e amantíssimo Pai, louvado, glorificado seja o nosso santo nome, da honra e da glória a Ti. Ó, Pai, em nome de Jesus, eu venho, nós vemos aqui te agradecer a Deus pela conclusão dessa obra, Senhor, que está quase esse fim, Pai, e pelo Senhor ter sustentado essa obra, Senhor, porque é pelas Tuas mãos que essa obra está se concluindo, Pai. Porque a Tua palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Então nós temos certeza que é a Tua mão que edifica essa obra dos lados da nossa igreja, Senhor, que é para a Sua honra e glória. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Teu sustento, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, por não haver nenhum acidente, e por essa obra estar o Senhor põe a mão, é perfeito. Por isso, mais uma vez, nós te agradecemos do fundo do nosso coração, pela Tua misericórdia e pela Tua providência, Senhor. É no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Agora, a última oração, meus irmãos, pedindo ao Senhor que Ele traga os seus que estão lá de fora, que a gente ainda não conhece, que Ele possa estar sempre nos mostrando como devemos chegar até essas pessoas, porque nós sabemos que ninguém vai entrar naquela porta para dentro se não for da vontade do Senhor, né? Mas que Deus possa estar agindo nesses corações e que nós, como cristãos, tenha a oportunidade de apresentar Jesus para a pessoa, para que a gente não deixe a oportunidade passar, né? Que a gente possa estar assim sempre honrando o nome do Senhor. Quem pode fazer essa oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te entregar, Pai, toda a nossa obra, toda a nossa, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar com o poder do Teu Santo Espírito, porque sem a presença do Teu Espírito Santo, nós não somos nada nem conseguimos
alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e esses façam as orações sobre ele, ungido com óleo. Agora, desculpa, eu vou lá em Deus. Tiago 5,14. Não, 16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Amém? A gente vai dar uma ênfase para esse texto aqui, para depois a gente, porque todo o nosso decorrer desse estudo de hoje está enquadrado nesse texto aqui. Infelizmente, não é de costume nós confessarmos nossos pecados ao irmão. E a Bíblia diz que a gente deve assim procurar ajuda. E a gente, infelizmente, a gente faz ao inverso. Quando a gente faz coisas erradas, assim, porque infelizmente o pecado acaba pecando em vontade, em desagrado do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo que se confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para seres curados, não pode pôr a súplica do justo. Mas nós não temos costume de fazer isso, temos? Eu, por exemplo, igual, por exemplo, sábado, na rua eu estava mexendo lá e tive um descontrole. Eu pedi perdão a Deus porque eu falei o nome dele com raiva. Sabe? Eu falei o nome dele com ira, mas bravo com ele. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus da sua cabeça, cara. Aí depois eu fiquei pedindo perdão pelo meu descontrole. Eu orei antes, mas não dei conta de dominar a minha raiva. Aí eu falei o nome dele com raiva, como se eu estivesse batendo boca com ele. Mas aí depois eu pedi perdão. Mas a palavra está dizendo aqui, se a gente confessar os nossos pecados, não é que o irmão vai perdoar o irmão, diz que se compartilhar o nosso erro, o irmão mostra que ele estando tudo com Deus, ele pode servir para aconselhar a gente, para mostrar o que a gente errou. Ele tem que ser humilde também para ouvir, né? E a oração do irmão pode ajudar a gente e muito, porque justamente quando você estava lá sozinho, aí você fez o inverso, em vez de você chamar Deus com amor, você chamou com ira. E se tivesse um irmãozinho perto, com um ouvindo, todo mundo podia reconhecendo. Olha que, assim, em outras palavras, olha, mas a atitude do cristão não é essa, né? Assim, mais ou menos, né? Aí falar assim, vamos pedir a sabedoria do Senhor e tal, porque aí por isso que a palavra fala que quando a gente caminha de dois, se um cair, o outro levanta. E se a gente estiver sozinho, caiu está prostrado, né? É onde que a palavra está falando que a gente confessar os nossos pecados o irmão, e esse irmão também é esse negócio assim, o irmãozinho também assim, que a gente não dá para isso para qualquer um dos irmãos, esse irmãozinho tem mais confiança, né? Porque sempre tem, né? Você entendeu? Então, porque quando a gente desabafa com alguém, e seja esse alguém da família da fé, e a gente sabe que pode confiar, que é mais fácil assim, aumentar a autoestima da gente, que jogar a gente sabe de acordo com a palavra. É mais fácil a gente superar, né? Porque quando a gente vai procurar muitas pessoas, não tem o aconselhamento, não, a pessoa talvez tenha que até te dar um conselho bom, mas é antiético da Bíblia, né? Então, a gente gosta assim, eu confesso aos irmãos que
chegar no irmãozinho da igreja e me expor. Entendeu? Então, mas a Bíblia requer isso da gente, para benefício próprio da gente Deus, né? Aí a palavra vai dizer como que é interessante. Elias, a Bíblia está dizendo aqui, ele era um homem semelhante a nós. E ele não era super-homem. Ele era um homem sujeito a pecado, como pecou. A Bíblia mesmo diz que quem pecou somente Jesus, o resto todo mundo pecado. Só que, pare e pensa, meus irmãos, Elias, na oração, ele tinha tanta comunhão com o Senhor, que depois a gente vai ver um pedacinho lá no livro de 1 Reis. Elias, ele chega ao rei, se não me engano, chamado Acabe, e fala que o céu não ia produzir nenhuma gota de chuva e nem mesmo de orvalho por 3 anos e 6 meses. Para ele ter essa autoridade para chegar no rei daquela época e falar isso, é porque ele tinha muita comunhão com o Senhor. E depois, quando ele manda seu escudeiro subir ao monte, depois de passado esse período, e olhar se tinha algum sinal de chuva, na 7ª vez, se não me falha a memória, o escudeiro dele sobe e diz que vê bem longe uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Aí ele fala para o rei Acabe: prepara que vai vir chuva, e chuva com abundância. Então, olha para ver como que a oração sincera no coração do ser humano faz bem. A oração faz bem para a gente e para aqueles que a gente está fazendo a intercessão. Muitas das vezes, o que acontece em relação à oração nossa com Deus? Nós cobramos muito de Deus. Nós conseguimos. A gente ora para o Senhor curar um ente querido da gente. A gente ora para o Senhor ajudar a gente a pagar as contas. A gente ora pelo Senhor pelo casamento, em qualquer área da nossa vida. Mas só que no principal, assim, a gente tem falhado também. A gente tem assim, não tem andado de acordo com as nossas orações. Muitas vezes nós pedimos, mas não queremos. Então, a comunhão com o Senhor também manda muito. E outra, oração, o livro vai nos ensinar que tem que ser uma oração bem definida, porque a oração tem que ser sincera lá no fundinho do nosso coração, porque Deus sabe se a gente está pedindo realmente uma coisa por necessidade, por vaidade, ou pedindo por pedir sem acreditar que o milagre pode acontecer. Agora, se Deus me der, tá bom, se não me der, tá bom do mesmo jeito. Só que a oração, o autor do livro vai explicar para ensinar para a gente que tem que ser uma oração com intensidade, com poder, não é o poder do homem, mas o poder de Deus. Oração não tem essa história assim, igual muitos aí falam, oração forte, né? Oração. Então, hoje é o dia da oração forte, então tem dia da oração fraca. Isso depende do coração do ser humano, é ele e a comunhão com o Senhor, porque o homem não é capaz de nada. Ele pode orar alto, no megafone, fazer o que ele quiser. Se ele não tiver aquela intimidade com Deus, Deus não vai ouvir, né? Porque Deus não é surdo, né? E quem leva as nossas orações até o santo trono do Senhor é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não levar, tá bom, né? A gente pode gritar tanto que quiser que não vai chegar lá. Então vamos para o nosso livro, irmãos. Aqui nós estamos todo mundo para aprender com todo mundo, né? E eu vou falar mais uma vez. Se sair daqui com dúvida, não se envergonhe e não importa com a minha pessoa. Pergunta para o pastor André, no próximo dia que ele estiver aí. Antes de perguntar e resolver solucionar a dúvida, do que ficar remoendo aquela dúvida toda a vida, entendeu? É mais fácil. Aí, ó.
Tudo o que temos a dizer nesse capítulo é baseado em Tiago. A oração de um justo tem grande poder, produz grandes resultados. Aí eu estou dizendo, ó, a oração de um justo tem grande poder e grande poder e produz grande resultado. A Bíblia diz que sem ser Jesus não é um justo sequer, mas Jesus ele deu assim, uma missão para nós que é muito difícil, mas que é capaz, né, de ser de santo porque eu sou santo. Então, se nós consideramos sermos filhos de Deus, então a gente tem que procurando assim, melhorar a cada dia. A cada dia nós vamos nos enquadrar nessa palavra de ser uma pessoa justa. Essas palavras de Deus apresentam a oração como uma força de trabalho. Algo faz acontecer coisas que não seriam possível não fosse pela oração. Se não fosse pela oração, já que estamos falando de Elias poderia fechar. Vamos dar um exemplo. Céu não tem registro, igual a gente fecha o registro do nosso chuveiro, né? Então, se não fosse através da oração, não foi Elias que cessou a chuva, mas o que ele poderia fazer para que Deus cessasse a chuva se não fosse através da oração? Elias, assim, se a gente for procurar no nosso época, no nosso trabalho dia a dia, jamais Elias tinha conseguido isso, né? Assim, para que Deus confirmasse a sua palavra. Isso fica ainda mais claro na versão revisada. Muito pode mortificar se escuta a oração do justo. Essa tradução não é apenas mais precisa, mas também é a mais sugestiva. Ela nos diz que a oração é algo que funciona, que vale muito por causa do seu trabalho. Sim, a oração certamente funciona. Então, a gente quando vai fazer algo em relação ao Senhor, por isso que a Bíblia nos adverte que quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Porque é a oração que faz cada dia mais a gente aproximar-nos do Senhor. Eu não sei se os irmãos têm visto aí, o pastor Paulo Júnior está sendo assim, fuzilado na mídia. Alguém já viu? Acho que até tiraram ele Não, assim, o que aconteceu é o seguinte, o pastor Paulo Júnior, ele falou de várias, assim, mas o que ele falou, na minha opinião, tá certo. Eu sou um que apoia ele e a liderança que eu tenho visto, a liderança da igreja presbiteriana tem aprovado ele também. O que acontece? Uma das igrejas que ele assim, acabou assim, apertando, uma que eu vi que foram várias, é a Igreja da Graça, onde o R.R. Soares ele se acha e tal, só fica pregando prosperidade, só fica pregando asneira. Ainda falou assim, que evangelho é esse? Ele ainda fala para a igreja dele, aqui eu tenho certeza que ainda tem irmãozinho que pensa assim, mas não pode pensar assim, é um evangelho totalmente distorcido da palavra. Ele está passando por grandes consequências, assim, porque é assim, ó, nós como temos estudado no domingo, o apóstolo Paulo, Jesus passou por isso, os discípulos dele passaram por isso, o apóstolo Paulo passou por isso, porque os grandes sacerdotes queriam pregar a lei. Aí Jesus, quando ele foi assunto ao céu, quando ele veio e foi assunto aos céus, aí era a graça de Jesus. Mas os fariseus queriam viver na lei. E muitas igrejas hoje também, eles não estão compromissados com a palavra do Senhor. Eles querem fama, eles querem outdoor, eles querem assim aplausos, né? Então, com frequência, muitos fazem comparação a entrar em orar e trabalhar. Certa vez conheci um homem que era oficial de uma escola dominical, no Brooklyn. Tem palavras que eu não sei dizer não, viu, Bianca? Aí você me corrige, tá? Um superintendente da escola, um superintendente dessa escola um dia o chamou para orar. Ele se levantou e disse, eu não
de orador, eu sou um cristão trabalhador, mas orar funciona. É o trabalho mais eficaz que qualquer um pode fazer. Então, a resposta desse senhor, ele disse que era um homem trabalhador, ele trabalhava assim, em prova que ele trabalhava na escola dominical, em função ao Senhor. Mas ele não tinha muito costume de orar. Mas aí ele chega à conclusão que a oração funciona e é mais eficaz qualquer um pode fazer. Porque quem é incapaz de orar? Todo mundo, a visão da Bíblia, todo mundo deve orar, né? Porque assim, a gente não pode ter vergonha de conversar com o Pai, porque a oração nada mais é você expor seus sentimentos, seus agradecimentos, os seus pedidos ao nosso Deus e Pai. Então, o que a gente tem que aprender é que quando a gente vai orar, a gente não pode pensar no irmãozinho que está do lado, bota a Natália. A gente não pode pensar, porque assim, tem irmãozinho que sabe expressar bem, sabe falar, você é mesmo. Eu assim, sou bem rachadão, eu não importo com isso. Mas, e sempre quando a gente vai terminar a oração, assim, para que a oração chegue até o trono do Senhor, a gente deve terminar em nome do Senhor Jesus. Porque quando a oração também não termina em nome do Senhor Jesus, aí como se fosse, a gente está fazendo o nome de quem? Tem que ser no nome do Senhor Jesus. E nós, como cristãos, filhos de Deus, eu sei que tem muita gente que é tímido, não ora na igreja, mas o bom é pedir essa intimidade com o Senhor, porque isso faz bem. É você expondo ao Senhor um agradecimento, uma petição, porque quanto mais, está certo que orar na igreja não significa ser melhor do que a pessoa que não ora não, de maneira nenhuma. Eu sei que quando a pessoa não ora na igreja, lá em casa ela ora, com certeza, né? É válido, mas assim, procura assim perder a vergonha. E assim, orar também não é assim, esticar a oração muito tempo, não. Eu até estava conversando com a Natália, falei, a oração de Jesus fez pequenininha na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz, né? Então, a oração não é palavras bonitas, mas sim sentimentos verdadeiros. Sentimento verdadeiro. Muito assim, exemplo. Por exemplo, se na oração eu pedir um avião para o Senhor, Ele não vai me dar. Eu não sou habilitado para voar, eu não tenho condições de ter manutenção do avião. Só um exemplo. Para que Deus vai me dar um avião? Né? Ele conhece as minhas necessidades. Aí, então, aí você, todo mundo colocar um exemplo. Eu quero uma casa melhor. Mas a gente foi ver o Rei dos Reis, que é Deus, nem casa para morar teve. E a gente assim, exemplo. Eu vou colocar no exemplo meu. Quando eu era mais novo, eu pedi a Deus uma esposa e família e uma casa. E pela graça de Deus, Deus me deu além disso. Mas se eu for trocar em miúdos, eu preciso de tudo isso? Não preciso. Né? Não preciso. Mas Deus me deu, amém. Mas vamos supor assim, se a pessoa luta com a vida, não gasta o seu dinheiro à toa e não tem conseguido, não fica triste não. Porque se ele for um servo de Deus, é porque Deus sabe todas as coisas. Não é uma pessoa que tem mais que aos olhos do Senhor é melhor que o outro, que de maneira nenhuma. Então, se a gente fosse olhar assim, o irmãozinho é melhor que eu, que ele é abençoado, eu não sou, mas e Jesus? Jesus não teve nem casa para morar. Ele mesmo fala para os discípulos, não tem nem aonde reclinar a cabeça. E aí, por isso que vem as pregações de muitas igrejas aí,
você ser filho de Deus, você tem que ser bem sucedido. A Bíblia não promete riqueza para ninguém. A única coisa que a Bíblia promete, Jesus promete para a gente, é vida eterna, né? E vitória nas tribulações, estando com Ele. Muitas vezes podemos fazer mais pela oração do que por qualquer outra forma de esforço. Além disso, a oração, se for uma real, vale muito mais para Deus e muitas vezes é um trabalho mais difícil do que qualquer outro tipo de esforço exigido ainda mais das pessoas. Não sei se os irmãos estão me acompanhando, mas eu vou na página 6. Oração, a gente pensar, é tão facinho a gente fazer, mas eu tenho certeza que já passou pela mente e coração dos irmãos, porque eu digo por mim mesmo. Tem dia parece que a gente não quer nem orar. Aí você fala assim, eu vou orar agora. Aí de repente dá aquele desânimo. Não sei se já aconteceu com os irmãos, já aconteceu comigo. Então, é uma coisa que é muito fácil, ao mesmo tempo que ser fácil, a gente deixa de orar. E quando, também assim, quando a gente vai adquirindo assim, dias e dias abençoados com saúde, com a vida particular em dia e tal, a gente ora menos. Quando a coisa começa a apertar, e a gente fala assim, agora tem que orar mais. E não poderia ser assim. As nossas orações, independente da situação, cada dia mais tempo conversando ao Senhor. Aqui tem um exemplo de um homem aqui que ele disse que eu poder, que, assim, meus irmãos, eu não vou adiantar muito no meio não, porque sem passar para o assunto, outro aí depois de ir embora, porque na cabeça dele a gente acaba aqui não guardando nada, né? Então, assim, o domingo vai ser pouca coisa. Essa história diz assim, quando o senhor Alexandre e eu fomos a Liverpool para nossa segunda série de reuniões, como chama essa palavra aqui, ô Bianca? Eu não sei. Vamos chamar de zero, porque eu não sei. Você sabe, Juliana? Então vamos supor, se segunda, você sabe domingo? A menina que passou comigo, não, porque é um para cada família. Então eu vou chamar ele de Zé. E ele, uma das principais congregações da igreja da Inglaterra, na cidade. Eu era o presidente do nosso comitê, o saúde estava notificado. Na primeira semana da reunião, o seu neto mandou para a Suíça, logo depois de chegar lá, ele me escreveu dizendo que eu esperava ser de tanta ajuda nessas reuniões e tinha grande expectativa. Mas aqui estou eu, na Suíça, sob orientação médica. E agora? Tudo que posso fazer é orar. Então, olha para ver, esse Alexandre, que o autor está dizendo aqui, os dois foi para uma reunião. E esse Alexandre aqui era o presidente da comissão. E ele disse que ele tinha tanta coisa a expor para ajudar nessa reunião, assim, incentivar os irmãos, ter umas ideias mais abertas com a palavra, mas só que ele já estava com a saúde debilitada e lá dentro ele passou mal e o médico mandou ele ir embora para casa. Você não vai ficar aqui porque a sua saúde está assim, não está boa. Aí ele pensa assim, agora, tinha tantos planos, já não vou conseguir colocar ele, expor ele para os irmãos. Só que chegando em casa, ele ora ao Senhor e ele chega na seguinte questão: o que eu posso fazer agora é orar. E ele está dizendo aqui, e em seguida acrescentou, mas afinal, essa é a melhor coisa que alguém pode fazer, não é? Então, por exemplo, que nem essas pessoas que foram citadas que estão doentes. A gente botar lá na beira da cama dessas pessoas, só exemplo, a gente está lá de corpo presente, a gente não pode fazer nada. Mas a
através da oração, a gente pode comover o coração do Senhor para que Ele entre nas suas devidas misericórdias, devido às suas bênçãos. Então, esse Senhor, ele não estava lá de corpo presente na reunião, mas o que ele poderia fazer e ajudaria muito, ele começou a orar ao Senhor, mesmo onde ele estava participando, que Deus está ouvindo as nossas orações. Sim, muitas vezes é assim, a verdadeira oração é um exercício exigente, mas traz recompensas muito maiores do que custo. Não é um trabalho fácil, mas é o mais lucrativo de todos. Podemos realizar mais ao dedicar tempo e esforço à oração do que gastar a mesma quantidade de tempo e energia em qualquer outra coisa. Então, através da oração, a gente pode conseguir algo muito mais fácil do que através do nosso esforço. Exemplo, quando a gente faz uma coisa que deu por nada, sempre deu errado, aí a gente não orou primeiro e foi lá e fez desse jeito a gente. Quando a gente viu que já saiu do controle, aí o que a gente faz? Ó Senhor, tem misericórdia, ajuda eu, fiz uma besteira, mas já foi. Então, se tivesse feito ao contrário, orado primeiro, Senhor, me orienta, é isso mesmo, assim, eu posso fazer isso, eu vou contar com a bênção do Senhor, o Senhor vai estar na frente, mas muitas das vezes, eu acredito, nós tomamos a atitude errada, fazemos de acordo que a gente acha que vai dar certo, e não é errado depois pedir para que Deus entre com a sua misericórdia, não é errado. Mas por isso que a Bíblia diz que muitas das vezes a gente mesmo chama coisa negativa que vai trazer problemas para a nossa vida, porque a gente faz um mecanismo assim automático. E se a gente recorrer em oração para Deus, muita coisa que a gente fosse fazer, e Deus é conhecedor de tudo, ele que entregasse na mão dele, ele não deixava a gente fazer, mas só que Deus sabia, não fica assim, ó, põe o pé aqui, põe o pé ali, não, daqui não, passa para cá. Então, isso é o nosso dia a dia com o Senhor, porque a gente não conversa com Deus igual a gente está dando um outro aqui, é através da oração. E se a oração da gente for sincera, Deus é para lá de sincero, né? Ele não deixa a gente na mão, nunca deixou e nunca vai deixar. Você notará que na versão revisada a palavra súplica é substituída pelo coração. A razão para isso é que existem várias palavras gregas traduzidas como oração, cada uma como diferente matiz de significado. Às vezes, muito profundo. A palavra grega traduzida como oração nessa passagem é muito significativa, pois apresenta a oração como uma expressão definitiva de uma necessidade profundamente sentida. De fato, significa primário da palavra, necessidade. Portanto, no texto ensina que a oração deferida e direcionada a Deus vale muito. Por que o autor está dizendo isso? Porque quando a gente tem uma oração de necessidade, no mais profundo do nosso coração, e sendo de um sentimento verdadeiro, vale muito mais. Ele está dizendo que vale muito mais para Deus, porque se é uma coisa que a gente já aprendeu desde o nosso primeiro momento da nossa conversão, é que Deus a gente não engana, né? Então não adianta nada eu falar assim: ô Rubinho, eu estou orando pela sua pessoa, mas se eu estiver orando por orar, ela não vai chegar até Deus. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer o amor e sabendo que você necessita, e Deus sabe se eu estou pedindo por pedir ou se eu estou pedindo com fé, né? A palavra grega traduzida com grande poder também é um termo muito expressivo e significativo. Seu significativo primário é ser forte, ter poder ou força, em seguida exerce poder. Assim, a ideia do nosso texto é que a oração definida, direcionada
abençoado exerce um grande poder de sua ação, alcançando grandes coisas. Então aí, bem o que eu falei no início, muitos aí confundem uma oração forte de grande poder, mas na verdade o poder não está na oração do homem, desses homens que acham que podemos dizer assim, vem aqui vou fazer uma oração forte com você. A oração, para ela ter força e alcançar grandes coisas, primeira coisa, essas pessoas assim, as pessoas que, eu digo, vamos dizer nós temos que ser íntimos do Senhor. Se nós não formos íntimos cada vez mais nos parecendo com o Senhor, olha só para ter um exemplo, o apóstolo Pedro, antes da sua conversão, quando ele seguia Jesus, ele falou que estava prontinho para morrer no lugar de Jesus, prontinho. E Jesus, se fosse o caso, ele estava vivo em troca da vida do Senhor. Aí Jesus fala para ele assim: afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele caminhava com Jesus até aquele tempo, só que ele não era convertido. Então ele estava falando do sentimento da carne, não era de coração. Na quinta-feira que vem a gente vai ver que por que Satanás não peneirou Pedro? Pela oração de Jesus Cristo. Porque, embora homem, ele orava e orava muito, ele tinha muita intimidade com Deus. No versículo que se segue, imediatamente, em Tiago 16, somos informados das coisas surpreendentes que Elias realizou por meio de suas orações, como fechar a chuva dos céus por 3 anos sem meio, de modo que não houve uma gota de chuva durante todo esse período. O relato do Antigo Testamento nos diz, além de não haver havido uma gota de chuva, nem mesmo uma gota de orvalho foi registrada. Então, quando chegou a hora certa, Elias orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Já pensou, meus irmãos? Vamos assim imaginar que nós estamos lá no tempo de Elias. Um homem chega na autoridade suprema, é a mesma coisa que se chegasse um cristão e falasse em redes sociais: Deus me revelou que no Brasil vai ter 3 anos, vai passar por isso, por aquilo. Mas vamos se fosse a vontade do Senhor. Talvez até a gente mesmo, como cristão, a gente ia duvidar. Porque naquela época, eu tenho certeza que os incrédulos também não acreditavam que ia acontecer. Só acreditou quando a chuva cessou e não teve chuva mais. Porque infelizmente assim, a gente tem o costume de acreditar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente não vê, igual o Tomé. O Tomé falou para você: se ele não visse, colocasse o dedo, se apalpasse, ele não acreditaria. Mas o erro da gente é que muitas das vezes a gente aprende assim, com duras penas. A gente tem que apanhar primeiro bastante, sofrer, para depois aprender com a palavra de Deus. E eu sei que é difícil para os irmãos, como é difícil para mim, mas se a gente tivesse um conceito de vida mais chegado a Cristo Jesus, porque exemplo a gente tem, e não é poucos não, são muitos, mas só que a maioria das vezes a gente conhece as histórias bíblicas, lê as histórias bíblicas, o Espírito Santo fala com a gente, e depois a gente parece que passa uma borracha na nossa mente, para a gente fazendo as coisas que a gente não deveria fazer, né? Então, e para que isso não aconteça, para que a gente possa assim, a cada dia mais estar valorizando a palavra do Senhor, então é o que o relator desse livro fala: vamos orar mais, vamos
devemos parar a chuva por 3 anos, 6 meses, ou nesse caso por 3 dias, mas o imperativo que façamos outras coisas acontecerem. Isso não há outra maneira de realizar senão por meio de oração. O que aconteceu com Elias, quando ele orou o Senhor e a chuva deixou de cair, foi um fato verídico, um fato histórico. Isso foi quando Elias estava nesse mundo. A grande coisa que a gente pode fazer através da oração agora é, por exemplo, os nossos irmãos que ainda não conhecem o Senhor, assim como Deus cessou a chuva, porque para Deus a gente sabe que não tem milagre nem pequeno nem milagre grande. Deus pode fazer tanto grande como pequeno. Mas se Deus parou a chuva por 3 anos e 6 meses, Deus não pode trazer os nossos irmãos que estão lá fora? Então, e será que, como filhos de Deus, a gente temos orado com uma oração assim, bem fervorosa, de amor e gratidão ao Senhor e amor para aqueles que estão lá no mundo ainda que não conhecem a Jesus? Porque se esse sentimento realmente partir do nosso coração, Deus vai trazer. Deus vai trazer, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Se Ele realizou com Elias e com tantos outros homens da Bíblia, esses homens já fizeram a parte deles, já passaram, né? Então, eles não têm ciência do mundo hoje. Hoje nós somos grandes homens do Senhor. Nós não vamos ter o nosso livro na Bíblia, mas nós temos o nosso nome escrito no livro, né? No livro da Bíblia que está lá no céu. Então, esses particular com Deus, igual Elias tinha, hoje é a nossa vez. Só que, eu vou dizer por mim mesmo, assim, a mesma fé que Elias tinha, perto da minha, eu digo que a minha está muito longe. Porque eu reconheço que se eu orasse para Deus, para que Deus cessasse as chuvas, assim, não é que Elias era melhor que eu, de maneira nenhuma, assim, mas só que ele orava, o Senhor estava sempre mostrando para o Senhor. E o Leves não faz isso. O problema está no Leves, não está no Elias e muito menos em Deus. Só que Deus, ele deixa bem claro. Jesus falou para os discípulos de fazer coisas maiores. Jesus nunca mentiu. E hoje quem é o discípulo de Cristo? Nós, né? E na verdade a gente não vê muita coisa que via de primeiro. Eu acho que muitas das vezes é a nossa fé que é tão pequena. Agora o último parágrafo para a gente encerrar. No capítulo anterior, examinamos 2 coisas imensamente importantes que a oração realizará. Primeiro, proverá a nossa própria piedade pessoal, nossa santidade individual, o nosso crescimento à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha para ver como que a oração vai melhorando o nosso próprio caráter cristão, né? Nós vamos melhorar a nossa santidade individual. Santidade individual é o quê? É deixando as coisas que o velho homem praticava. O nosso crescimento, a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se a gente não ir deixando, assim, a imundícia que a gente era antes de conhecer Jesus, sem não deixar esse bicho para trás, a gente nunca vai se parecer com a pessoa de Jesus. Nunca. E se a gente não deixar, infelizmente, dia a dia, não é que vai ser da hora para outra, da água para o vinho, mas a gente não for deixando, aí dá a impressão assim, mas será que eu sou convertido de fato? Ou eu sou convencido da palavra? Então, porque a Bíblia diz, aqueles que estão no Cristo, nova criatura é. Então, a gente tem que ser igual a Bíblia fala, igual a pedra de ouro. Pulindo, cada mais mais autêntica, brilhante, resplandecente, ela vai ficando. E assim somos nós. E sem oração sincera, é impossível que isso aconteça, né? E que nós sejamos nossos próprios hábitos. Eu tenho orado em
verdade, eu tenho gastado tempo conversando com o meu pai, eu tenho feito aquilo que ele requer de mim, né? Porque isso é individual, a salvação é individual e cabe a cada um de nós nos pronunciarmos. E se isso a gente não está fazendo, nós possamos pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia da gente e nos ensine dia a dia a valorizar. Porque no céu, a Bíblia fala que a gente vamos morar eternamente com Deus. E para morar no céu tem que ter intimidade com Deus. Se a gente não tem intimidade com Deus, fica um pouco difícil. Amém? Amém. Irmãos, eu falei muito. Alguém quer falar alguma coisa? Não? E volta a dizer, se alguém ficar com dúvida, não deixa a dúvida corroer a mente. O dia que o pastor chegar, pastor, o dia que o fulano estava na frente, eu ouvi isso, assim, tá certo, eu não seria desse jeito, questiona, né, assim, para que o intuito é crescer em sabedoria, né? Que Deus abençoe a todos. Sara, faz uma oração para vocês, tá? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por ter falado aos nossos corações. Que o Senhor incomode, ó Deus, o nosso coração, que o Senhor Espírito, ó Pai, que possamos ser mais sinceros nas nossas orações, ó Deus, na nossa conversa com o Senhor, ó Deus. Senhor, eu sei que nos incomodando durante o dia, ó Pai, para a gente não se perder, ó Deus, do Senhor, porque não somos nada sem Ti, Pai. Que o Senhor quer, ó Deus, permitindo que a gente